Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações lineares, tá? Então vamos iniciar pela definição. O que é uma transformação linear? Vamos considerar então que eu tenho aqui dois espaços vetoriais, V e W, tá? Então uma transformação linear nada mais é do que uma função de V em W que satisfaz essas condições aqui, tá? Então uma transformação, nada mais é do que uma função que vai pegar aqui um vetor do espaço vetorial V e vai mapear, vai associar a um único vetor no espaço W, tá? Se essa função, se essa transformação obedecer essas duas condições aqui, aí essa transformação é chamada de transformação linear, tá? Então a primeira condição, o que é que a gente tem aqui? Que é a transformação de U mais V, né? Então U e V são vetores que pertencem ao domínio da transformação, né? O espaço vetorial V. Então a imagem deles, né? O T de U mais V vai ser igual ao quê? T de U mais T de V. Então essa primeira condição está dizendo que a imagem da soma é a soma das imagens, tá? E a segunda condição é que a imagem K aqui é uma constante, tá? Um número real. Então a imagem de K vezes V é igual a K vezes a imagem de V, certo? Então se a transformação satisfizer essas duas condições, a gente diz que aquela transformação é uma transformação linear. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho uma transformação T que vai de R em R. Né? Ou seja, ela associa um número real a um outro número real. De que forma? Seguindo essa regra aqui, ó. U é um valor do domínio da função, ou seja, é um número real, e eu vou associar ele a um outro real, fazendo o quê? Pegando U e multiplicando por uma constante alfa. Será que essa transformação aqui é uma transformação linear? Ela vai ser se essas duas condições forem satisfeitas, certo? Será que se eu somar U e V pertencente ao domínio da função e calcular a imagem de U mais V, eu vou ter o mesmo valor que eu teria se eu encontrasse a imagem de U, depois a imagem de V e somasse os resultados? Vamos ver aqui que sim, né? Ó, a transformação de U é alfa vezes U. A transformação de U mais V vai ser o que? Alfa vezes U mais V. Que são números reais, né? Então, alfa vezes U mais V é alfa vezes U mais alfa vezes V. Quem que é alfa vezes U? É a imagem de U, ó. É a transformação de U. Quem que é alfa vezes V? É o TV, né? Então, a primeira condição está sendo satisfeita. A imagem da soma é a soma das imagens. Para ser uma transformação linear, essa outra condição aqui também tem que ser satisfeita, tá? Se eu pegar aqui K vezes U, quem que é a imagem de K vezes U é alfa vezes K vezes U. Todos aqui são números reais. Eu posso reescrever dessa forma, K vezes alfa vezes U. Onde alfa vezes U é T de U, a imagem de U. Então eu vou ter que a imagem de K vezes U é K vezes a imagem de U. As duas condições são satisfeitas. Então, essa transformação aqui, que está associando um número real a um outro número real, é uma transformação linear, certo? Aqui um contra-exemplo. Continuo trabalhando com os reais, tanto o domínio como a imagem é o conjunto dos reais, né? Então aqui eu tenho minha transformação T de R em R, e a regra aqui de formação é essa. Eu vou pegar um número real e vou associar a outro número real, que vai ser ele elevado ao quadrado. Será que essa transformação é linear? Então vamos ver. Primeira condição, a imagem da soma tem que ser a soma das imagens, certo? Quem que vai ser a transformação de U mais V? Eu vou substituir U aqui por U mais V. Eu vou ficar com U mais V ao quadrado. U mais V ao quadrado é U ao quadrado mais 2 vezes U vezes V mais V ao quadrado.
Vê que isso aqui é diferente de TU mais TV, né? A imagem de U vai ser o quê? U ao quadrado. A imagem de V, V ao quadrado. Então, vê que a imagem da soma é diferente da soma das imagens. Então, uma das condições não está sendo satisfeita, a gente já pode dizer que aquela ou essa transformação aqui não é uma transformação linear, certo? Mais um exemplo. Agora eu estou aqui trabalhando com R2 e R3. Então, T é uma transformação que vai associar um vetor no R2 a um vetor no R3. De que forma? Dessa forma aqui. Ó. Eu vou pegar um vetor no plano, x, y, e vou associar esse vetor no plano a um vetor no espaço, cujas componentes são essas aqui. Ó. 2 vezes x, 0 e x mais y. Tá? Como se eu tivesse o seguinte, ó. Para cada ponto no plano, eu vou associar um ponto no espaço obedecendo essa regra. Então, por exemplo, o ponto no plano, né? Um vetor no R2, 2. Eu vou associar ele a um vetor no espaço, no R3, obedecendo essa regra aqui. Então, eu vou associar 2 a que vetor no espaço? Ó, 2 vezes 1 dá 2. A segunda componente é sempre 0. E a terceira é x mais y, ou seja, 1 mais 2, 3. O vetor 0 menos 2, segundo essa transformação, eu vou pegar 0 e menos 2 e vou associar um vetor no espaço. Quem que vai ser o vetor associado a 0 e menos 2? 2 vezes 0, 0. Segunda componente, 0. X mais y, 0 menos 2, menos 2. Tá? Bom, será que essa transformação é linear? Então, vamos ver as duas condições. Tá? Então, para isso, eu vou considerar aqui que eu tenho dois vetores no R2, né? É o domínio da minha transformação. As coordenadas de U, x1, y1 e as coordenadas de V, x2, y2. Então, eu vou fazer agora o T de U mais V. Então, só substituir U e V por x1, y1, x2, y2. Vou somar esses dois vetores, então eu vou somar a primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V. Da mesma forma com as segundas coordenadas. Então, eu vou ter aqui x1 mais x2, y1 mais y2, certo? Então, ó, a transformação é essa. Eu vou pegar a primeira componente, eu vou multiplicar por 2, a segunda componente vai ser 0, e a terceira componente vai ser a primeira aqui com a segunda, certo? A minha primeira é x1 mais x2, e a segunda é y1 mais y2. Então, eu vou associar esse par ordenado a esse ponto no espaço aqui, ó. 2 vezes a primeira componente, x1 mais x2, 0 é a segunda, e a terceira componente vai ser quem? Do ponto no plano, a primeira componente mais a segunda, x1 mais x2 mais y1 mais y2. Daqui a gente vai ficar com, só fiz multiplicar, ó, 2x1, e aqui eu vou ter 2x2. E aí, só fiz reorganizar os termos para ficar aqui somente com os termos em relação às coordenadas do ponto U e aqui do ponto do vetor U e aqui do vetor V, certo? Então, ó, 2x1, 0, x1 mais y1. E o outro vai ser x2, 0, x2 mais y2. Vê que quando eu somo esses dois aqui, ó, eu volto para o anterior, tá? Mas eu reorganizei desse jeito, por quê? Porque quem é 2x1, 0, x1 mais y1 é a imagem de U, é o T de U. E quem que é isso aqui? É o T de V. Tá? Então, primeira condição sendo satisfeita. E a segunda, K vezes U, então eu vou ter K vezes x1, K vezes y1. Vou realizar a transformação, então eu vou associar esse vetor no R2 a esse vetor aqui do R3. 2 vezes kx1, 0, kx1 mais ky1. Dá para a gente colocar em evidência. E aí observe que o que fica aqui entre parênteses, ó, é exatamente a imagem de U. Certo? É o T de x1, y1. Segunda condição sendo satisfeita.
Portanto, essa transformação é uma transformação linear. Tá? Aqui duas observações a respeito das transformações lineares. A primeira é só com relação à nomenclatura, certo? Se a gente tiver uma transformação de V em V, ou seja, se o domínio, né, for igual lá ao contradomínio, ou seja, o V igual ao W, na notação que a gente está utilizando, a gente pode chamar essa transformação linear de operador linear sobre aquele espaço Vzão, certo? Então, se a gente tiver uma transformação de V em V, a gente pode chamar essa transformação de operador linear. A segunda observação, ela decorre da definição de uma transformação linear, tá? E ela diz que uma transformação linear de V em W, ela deve levar o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Ou seja, se eu pegar o vetor nulo pertencente ao domínio da transformação, a imagem desse vetor nulo vai ser o vetor nulo que pertence ao espaço vetorial W. Tá? Isso aqui é uma condição necessária para que a transformação seja linear. Ou seja, para que uma transformação seja linear, ela deve levar o vetor nulo no vetor nulo. Tá? Então, se eu tenho aqui uma transformação de V em W, significa que se eu pegar o vetor nulo que pertence a V, a imagem desse vetor nulo tem que ser o vetor nulo que pertence a W. Tá? A prova disso aqui vem lá da definição, né? Mais especificamente daquela segunda condição, que diz que a imagem de K vezes V tem que ser igual a K vezes a imagem de V. Esse K, isso aqui tem que valer para qualquer K real, inclusive para o zero. Então, se eu pegar aqui o K igual a zero, o que é que a gente vai ter? 0 vezes qualquer vetor vai me dar o quê? O vetor nulo. E aqui da mesma forma, eu vou ter um vetor vezes zero, eu vou ter o vetor nulo. Então, para que essa condição seja satisfeita, ó, isso aqui tem que valer para todo o K, inclusive para o K igual a zero. E quando o K for igual a zero, eu tenho exatamente isso aqui, ó, a imagem do vetor nulo igual a o vetor nulo. Tá? Então, essa é uma condição necessária. Sabendo que essa é uma condição necessária, se for dado para a gente uma transformação e perguntar se aquela transformação é ou não linear, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso aqui. Ver se essa condição é satisfeita. Se ela for satisfeita, opa, ela pode ser ou não ser uma transformação linear. Essa é uma condição necessária, mas não suficiente. Aí eu teria que testar as duas condições que a gente viu anteriormente. Tá? Mas se isso aqui já for diferente, tá? Eu já digo que aquilo não é uma transformação linear. Que é o que vai acontecer nesse exemplo 4. Eu tenho aqui uma transformação de R2 em R. Então eu estou pegando aqui um vetor no plano e estou associando a um número real. Através dessa regra aqui, ó, eu peguei o vetor xy e eu vou associar esse vetor a esse número real aqui. 2 vezes x mais 4 mais o valor de y. Será que isso aqui é uma transformação linear? Tá? Que eu estou chamando aqui de S. Será que esse S, essa regrinha aqui de formação, é uma transformação linear? Aqui a gente já pode testar isso aqui, ó, essa condição necessária. Será que ela leva aqui vetor nulo em vetor nulo? Se eu pegar o vetor nulo do R2, é o par 0, 0. Eu vou associar ele aqui número real. 2 vezes 0, 0, mais 4, mais y que é 0, 0, que vai dar 4. Então, vê que aqui, ó, eu não estou levando o vetor nulo no vetor nulo. Como 4 é diferente de 0, então essa condição aqui não é satisfeita, eu já posso dizer que S não é uma transformação linear. Tá? Um outro exemplo, e aí bem importante aqui para a gente vai trabalhar muito com matrizes, tá? A gente vai ver que a gente pode associar a cada transformação linear uma única matriz, assim como cada matriz vai estar associada a uma única transformação linear. Então esse exemplo já mostra isso para a gente. Tá? Eu tenho aqui uma transformação T de R2 em R3, ou seja, eu estou associando um vetor no R2 a um vetor no R3.
De que forma? Eu estou pegando um vetor no R2, né, no domínio da transformação, e estou associando ele a um vetor em R3, fazendo o quê? Pegando U e pré-multiplicando por essa matriz A aqui, ó, que é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, ó, quando eu pegar um vetor no plano, né, no R2, para associar ele a um vetor no espaço, eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar por ele. A gente vai obter o que? Vou pegar essa linha vezes essa coluna, vou ter 2x, essa vezes essa eu vou ter 0, e essa última linha por essa coluna eu vou ter x mais y, certo? Então eu estou associando um ponto no plano a um vetor no espaço, seguindo essa regra aqui. Então veja que essa matriz A, ela está representando essa transformação aqui, ó. Eu pegar esse vetor no plano e associar a esse vetor no espaço. Será que aqui a gente tem uma transformação linear? Vamos ver primeiro se a condição necessária é atendida, né? Se eu pegar aqui, ó, o vetor nulo no R2, 0, 0, e jogar aqui, eu vou obter quem? 0, 0 e 0. Então ele está levando o vetor nulo em vetor nulo. Condição necessária sendo satisfeita. Eu já posso dizer que é uma transformação? Não. Isso aqui é uma condição necessária, mas não suficiente. Eu teria que fazer o quê? Testar aquelas duas condições que a gente viu inicialmente, tá? Aqui eu não vou fazer isso, por quê? Porque essa transformação aqui, ó, se vocês lembram bem, e quem não lembra é só voltar aos slides, é exatamente a transformação que a gente viu no exemplo 3, tá? Que a gente provou lá que aquelas duas condições eram satisfeitas, portanto ela é uma transformação linear, certo? A gente fez isso aqui para um caso particular, mas como eu falei para vocês, a gente vai ver lá na frente que a gente pode associar uma matriz, uma única matriz a uma dada transformação linear, certo? Então, generalizando aqui, ó, se eu tenho uma transformação de Rn em Rm, a transformação onde eu pego um vetor em Rn e pré-multiplico ele por uma matriz A, que é uma matriz de ordem m por n, isso aqui vai ser uma transformação linear. É fácil a gente mostrar, né? Vai ser uma transformação linear se aquelas duas condições forem satisfeitas, né? A primeira é essa aqui. Então, ó, T de U é a matriz A vezes U. O T de U mais V é a matriz A vezes U mais V. Aí lembrando as propriedades de matrizes, né? Isso aqui é igual a razão vezes U mais razão vezes V. Quem que é razão vezes U? T de U. Quem que é razão vezes V? T de V. Primeira condição satisfeita. E a segunda, a imagem de K vezes U vai ser razão vezes K vezes U. Utilizando as propriedades que a gente viu lá de matrizes, eu posso reescrever isso aqui dessa forma, onde a razão vezes U é T de U. Então, segunda condição também satisfeita, a gente tem aqui T como uma transformação linear, certo? Então, a gente sempre vai poder associar uma matriz a uma transformação linear e vice-versa. Uma transformação linear vai estar associada a uma única matriz. Como a gente viu aqui no exemplo 5, ó, essa transformação está associada a essa matriz aqui. Ou de forma equivalente, essa matriz está associada a essa transformação linear, certo? Bom, é aqui um princípio bem importante também para a gente, é o princípio da superposição, que na realidade ele é como se fosse uma terceira propriedade das transformações lineares, certo? Que é obtida quando a gente utiliza as duas propriedades que caracterizam uma transformação linear simultaneamente, certo? Então, sempre que eu tiver uma transformação linear, sempre vai ser válida isso que está aqui, ó, essa condição aqui. O que é que eu tenho aqui? Imagina que V1, V2 até Vn são vetores que pertencem ao domínio da transformação. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou obtendo um novo vetor, que também pertence ao domínio da transformação, através de combinação linear desses n vetores aqui, né? Então, o que eu tenho aqui entre parênteses, ó,
é uma combinação linear de V1, V2 até Vn. Então, o que esse princípio coloca para a gente é que a transformação linear de uma combinação linear nada mais é do que uma combinação linear das transformações, certo? Ou em outras palavras, o T dessa combinação aqui, ó, é a imagem dela. Ou seja, a imagem de uma combinação linear é a combinação linear das imagens, certo? Como eu falei, isso aqui vem da utilização simultânea das duas condições que caracterizam uma transformação linear, né? A primeira é o quê? Que a imagem da soma é a soma das imagens. Então, isso que está do lado esquerdo eu poderia representar, seria igual ao quê? A imagem de A1, V1, mais a imagem de A2, V2, mais a imagem de AN, VN. Quem que é a imagem de A1, V1? Aí é a segunda condição. A1, A2 e AN são constantes. Então, a imagem de A1, V1 é A1 vezes a imagem de V1. Está aqui, ó. Quem que é a transformação, a imagem de A2, V2? É A2 vezes a transformação de V2. A imagem de AN vezes VN é AN vezes a transformação, a imagem de VN, certo? Então, a imagem numa combinação linear é a combinação linear das imagens. E esse princípio ele é muito útil para a gente, por quê? Porque se a gente conhecer a base do domínio de uma transformação e conhecermos as imagens dessa base, a gente consegue definir a regra de formação da transformação linear, ou seja, a gente pode obter imagem de qualquer vetor pertencente ao domínio daquela transformação. Tá? Então, se a gente conhecer uma base do domínio da transformação e a imagem desses vetores da base, a gente consegue obter a imagem de qualquer outro vetor. Tá? Vamos ver dois exemplos. O primeiro é esse aqui. Eu tenho aqui uma transformação de R3 em R2. Tá? Vamos assumir aqui, já que essa é uma transformação linear de R3 em R2. E que eu tenho aqui uma base do R3, dada por esses três vetores. Tá? E que além da base do R3, a gente conhece a imagem desses três vetores. Né? A imagem de 0, 1, 0 é 1 menos 2. Vê que aqui, ó, a transformação, a função, eu estou associando cada vetor no R3 a um único vetor no R2. Né? Então, 0, 1, 0 está associado ao vetor 1 menos 2. 1, 0, 1 ao vetor no plano 3, 1. E esse vetor no espaço 1, 1, 0 está sendo associado a esse vetor aqui no plano 0, 2. Tá? Então, eu tenho uma base do domínio da transformação e tenho uma imagem desses vetores da base. Tá? E aí, digamos que eu quero encontrar a imagem desse vetor aqui, ó, 5, 3 e menos 2. Tá? Esse vetor no espaço vai estar associado a que vetor no plano? Se a gente levar em consideração a regra de formação dessa transformação linear aqui. Tá? Vê que eu não sei explicitamente a regra de formação dela. Mas eu sei, ó, os elementos da base e sei as imagens dele. Então, com isso, eu consigo obter tanto a lei de formação, como obter a imagem de qualquer vetor, como esse aqui, por exemplo. Tá? Utilizando o princípio da superposição. A imagem da combinação linear é a combinação linear das imagens. Então, como esses três vetores aqui, ó, são a base do R3, significa o quê? Que eu consigo escrever qualquer vetor do R3 como função desses três, como combinação linear desses três. Né? Inclusive 5, 3 e menos 2. Então, o que a gente vai fazer é imputar as coordenadas desse vetor nessa base, ou seja, o A1, o A2 e o A3, e depois aplicar o princípio da superposição para encontrar a imagem desse vetor. Tá? Então, 5, 3 e menos 2. Vamos encontrar aqui as coordenadas desse vetor nessa base. Então, a gente vai ter esse sisteminha aqui. Né? A1 vezes 0 dá 0. A2 vezes 1, A2. Mais A3 vezes 1, A3. Isso vai ser igual a 5. A1 vezes 1, A1. Aqui não vou ter A2. Eu vou ter A3. Então, A1 mais A3 igual a 3. E o outro eu vou ter A2 igual a menos 2.
Se o A2 é menos 2, quem que vai ser o A3? Vai ser 5 menos 2, que vai me dar 7. Se o A3 é 7, quem que vai ser o A1? Vai ser 3 menos 7, menos 4. Então aqui eu tenho as coordenadas desse vetor nessa base. Tá? Eu posso escrever esse vetor, 5, 3 e menos 2, dessa forma aqui, ó, como uma combinação linear desses outros três vetores. Tá? Aplicando o princípio da superposição, eu sei que a transformação de uma combinação linear vai ser o quê? Uma combinação linear das transformações. Né? Então aqui eu vou ter menos 4 vezes a imagem de 0, 1, 0, menos 2 vezes a imagem de 1, 0, 1, mais 7 vezes a imagem de 1, 0. E essas imagens, né, foram dadas na questão. Esse vetor está associado a esse e esse a esse. Aqui é só fazer conta, né? Que eu vou ter menos 4, com menos 6, menos 10, mais 0, menos 10. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. Com menos 2 vai dar 6. 7 vezes 2, 14. 6 com 14, 20. Então, ó, esse ponto no espaço, esse vetor no R3, está sendo associado a esse vetor no plano aqui. Tá? O exemplo 2, eu quero encontrar a lei de formação. Eu tenho a transformação linear, agora de R2 em R3. Então, eu estou associando vetores no plano a vetores no espaço. E eu sei a imagem desses dois vetores. Ó. 1 é 3, 2 e 1. E 0 e menos 2, eu vou associar esse vetor no espaço 0, 1, 0. Tá? E eu quero saber qual é essa transformação linear, qual é a lei de formação aqui. Observa que aqui eu tenho uma base do R2, né? O R2 tem dimensão 2, então a base vai ter dois vetores. Então uma base seria o conjunto formado por esse vetor aqui, ó, 1 e 0 e menos 2. Eu estou vendo que eles são LI. Né? Então aqui eu tenho uma base do R2. E eu tenho o quê? A imagem desses vetores da base. Então, como a gente viu, com isso daí, pelo princípio da superposição, eu consigo encontrar a lei de formação da transformação linear. Né? Diferentemente do exemplo 1, onde eu queria encontrar a imagem de um vetor específico, aqui eu quero encontrar a imagem de um vetor geral, né? Um vetor xy qualquer, do R2. Então, o que é que a gente tem que fazer? Encontrar as coordenadas desse vetor nessa base aqui, ó. 1 e 0 menos 2. Aqui eu vou ter um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. O A1 vai ser igual a x. Eu vou substituir aqui embaixo. E eu vou ter o A2 igual a x menos y dividido por 2. Então, essas são as coordenadas do vetor xy nessa base. Tá? Então, quem que é a imagem do xy? Eu posso reescrever xy como uma combinação linear desses dois, né? Onde o A1 é x e o A2 é isso aqui. Então, eu posso reescrever ele dessa forma. Tá? Vê que se eu multiplicar aqui, ó, x vezes 1 dá x, aqui vai dar 0, eu tenho x. X vezes 1x, quando eu multiplicar isso aqui por menos 2, eu vou ter como resultado, e somar com x, eu vou ter como resultado y. Tá? Então, aplicando aqui o princípio da superposição, a imagem, né, de uma combinação linear é a combinação linear das imagens. Então, eu posso reescrever isso dessa forma. X vezes a imagem de 1 mais x menos y sobre 2 vezes a imagem de 0 e menos 2, que são dadas na questão. Tá? Então, só substituindo aqui, ó, e agora fazendo os cálculos, que eu vou ter 3x. Esse aqui vezes 0 vai dar 0, então 3x mais 0, 3x. A componente no meio aqui é 2x, e aqui x menos y, que é, quando eu somar, eu tenho 5x menos y sobre 2. E a última componente é o x vezes 1x, isso aqui vezes 0, 0, x mais 0, x. Tá? Então, essa transformação linear
ela está pegando um ponto no plano XY e está associando a um ponto no espaço dessa forma aqui. Ó. A primeira componente é 3x, a segunda componente 5x menos y sobre 2 e a terceira componente é o valor igual a x. Tá? Então, veja que a partir desse princípio da superposição, se a gente tiver a base do domínio de uma transformação linear e as imagens desses vetores da base, a gente consegue encontrar, como a gente fez no exemplo 1, a imagem de qualquer vetor no domínio, ou como a gente fez no exemplo 2, a regra de formação da transformação linear. Certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.